eu queria falar hoje um pouquinho sobre uma mulher que existe um pensamento de que nós, evangélicos, temos alguma coisa contra essa mulher. E eu queria dizer para vocês que nós não temos. Eu, em particular, admiro muito essa mulher. E essa mulher foi muito importante na minha vida. Através do exemplo dela em muitas áreas, eu busquei Jesus por ver o exemplo dessa mulher. E essa mulher se chama Maria. Maria, a mãe de Jesus. Uma mulher exemplar, que nós devemos realmente extrair muitas qualidades que essa mulher teve e que pode nos ensinar muitas coisas. Nós temos também um pensamento de que Maria foi escolhida por acaso. Deus olhou e pensou, eu vou escolher essa aqui. E nós vamos ver que isso não é verdade. Existiu algumas características específicas que fez Deus escolher Maria para ser a mãe de Jesus. Nós vamos estudar algumas delas. Mas nós também achamos, muitas vezes, que tudo o que acontece na nossa vida é porque Deus quis assim. Foi determinado por Deus. Deus planejou desse jeito. E não é verdade. Maria foi escolhida por algumas características que Deus viu naquela mulher. Isso quer dizer que a nossa vida não está determinada. Esse tipo de pensamento é um pensamento muito dos gregos, que eles tinham essa coisa de que assim, o destino da pessoa já está traçado, aquilo vai acontecer, é o karma da pessoa, ela vai fazer aquilo, né? E não é assim. A Bíblia mostra claramente que as coisas não tem um determinismo, não tem uma coisa, né? Nós vemos muitas vezes nesses filmes onde aparecem esses deuses gregos, aparece lá o Zeus, o Cosmos, o Hércules, né? E muitas vezes aparecem eles numa mesa e eles, como os deuses, estão lá determinando, como se estivesse jogando com a vida das pessoas e determinando qual vai ser o destino de cada pessoa. E a vida não é assim. A Bíblia nos mostra, em muitas passagens, e eu vou ler essa passagem em específico, que nos mostra que não é assim, as coisas não são assim. Deus não determina e porque Deus quis, vai ser assim. Não, nós somos cooperadores com Deus. Cooperadores com Deus. E se a nossa vida está do jeito que está, não é porque Deus quis assim. Deus tem planos maravilhosos para nós e nós vamos dizer se nós vamos ou não acompanhar aqueles planos. Olha o que a Bíblia fala em 2 Timóteo, eu acho esse versículo interessante, 2 Timóteo 2, versículo 20 a 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, ele vai dar o segredo de como que nós nos tornamos utensílios para honra ou utensílios para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será um utensílio para honra, santificado e útil para o seu Senhor. Então, Deus está mostrando aqui que existem muitos tipos de vasos, uns para honras e outros para desonras. Mas cabe àquele que quer ser utilizado para honra se purificar, fazer algumas coisas. Então, pensar que a nossa vida já está determinada e é aquilo que Deus quis, é um pensamento errado. O cristianismo, o pensamento judaico-cristão, bate de frente com esse pensamento. Por quê? Porque ele põe a responsabilidade em nós. Lembra? Adão também tinha esse pensamento anterior. Ele pecou, quando Deus foi conversar com Adão, ele falou, foi a mulher. Por quê? Porque quando a gente pensa que já está determinado, a gente fica dando desculpas
para as coisas que acontecem na nossa vida. Deus quis assim, esse é o meu karma, eu estou desse jeito por causa do sistema, por causa do meu pai, que ele bebia muito e me batia, então eu fiquei desse jeito. Eu passo isso por causa da igreja. Eu passo isso porque eu nasci nessa região. Se eu tivesse nascido na Noruega, a minha vida seria totalmente diferente. Não é assim, gente. Né? Não é assim. Deus nos dá liberdade, e liberdade é algo assustador. Sabe por que liberdade é algo assustador? Porque coloca a responsabilidade em nós. Nós somos responsáveis. Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida, mas se nós não dermos a resposta que Deus espera, aquilo não vai acontecer. Você fala, mas a Maria não foi um exemplo de determinismo que Deus escolheu aquela mulher? Não exatamente. Porque Deus escolheu aquela mulher, mas você acha que Maria, se ela tivesse dito, eu não quero. Quando o anjo apareceu, ela falou assim, eu não quero isso, não. Eu não quero ser a mãe do Salvador. Não é verdade? Não teria acontecido, porque ela teria rejeitado aquilo que Deus queria para ela. Nós temos escolhas. Então, se a nossa vida está do jeito que está, é porque nós fizemos escolhas. E nós não podemos nos esconder dizendo é porque Deus quis assim. Eu sou desse jeito, é porque Deus quis assim. É porque estava determinado eu sofrer. É porque esse aqui é o meu karma. É porque isso aqui é a vontade de Deus para mim. Eu tenho respostas que eu vou dar para cooperar com o processo para que a vontade de Deus seja manifesta na terra. Assim como Maria. Quando o anjo apareceu para Maria, ela falou que se cumpre em mim aquilo que o Senhor está dizendo. Ela se integrou naquele processo. Ela deu uma resposta. Ela poderia ter dito, não quero, não vou ser mãe de ninguém, já estou com o meu casamento marcado e não quero isso. Mas ela deu uma resposta certa. Né? Então, quais foram algumas características que essa mulher, né, que eu estava olhando na Bíblia e vi algumas características muito interessantes dessa mulher, que com certeza, a gente não pode afirmar, né, mas com certeza chamou a atenção de Deus. E pensou, essa mulher tem feito as escolhas certas, vai fazer as escolhas certas. Então, realmente, né, eu vou confiar meu filho na mão de uma mulher que tem algumas características muito interessantes. E quando a gente fala só uma mulher, não quer dizer que é só as mulheres que vão aproveitar disso. Os homens também. Né? Vamos dar um pano de fundo do que estava acontecendo. Maria era uma jovem de uns 14 anos, mais ou menos, os historiadores dizem, né? Uma jovem judia, de uma cidadezinha muito insignificante, muito pequena, e ela estava noiva de um homem que eles falam que... A gente fala que ele era só carpinteiro, mas, na realidade, eles dizem que José era um texton. Ele era uma pessoa que escavava, esculpia coisas em pedras e, provavelmente, fazia coisas de carpintaria também. Mas ele era uma pessoa que tinha um dom ali, né? Uma pessoa bem quista, e estava desposado com essa moça, essa jovem. E fazia muito tempo que Deus não manifestava de maneira tão evidente a sua presença. Durante uns 400 anos, não se ouvia falar Deus se manifestando no meio do povo. E, de repente, aparece um anjo. E eu vou dizer para vocês, Gabriel não era só o anjo, era o anjo. Existem 2 anjos que a Bíblia relata que têm uma patente muito alta. Um é o Gabriel e o outro é Miguel. Tem uma patente altíssima. E Gabriel está sempre envolvido. Ele só apareceu em momentos muito cruciais na terra. Ele apareceu em Daniel 8, 9. Ele é um anjo messiânico. Então, Gabriel vem e aparece para Zacarias. Zacarias e Isabel, a prima de Maria. E ele diz para eles... Vocês, a sua esposa, vai conceber e vai dar à luz a um filho, e você colocará o nome dele de João. Você fala, olha aí, tá vendo? Deus não está determinando, ele não está mostrando aí. O que o Zacarias fez que influenciou no plano de Deus? Fez muita coisa. Olha como não é por um acaso.
né? Não é por um acaso. Olha o que a Bíblia fala em Lucas 1:13. O anjo, porém, disse: não tenha medo, Zacarias, porque as suas orações foram ouvidas. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você chamará de João. Está vendo? Eles estavam no processo, eles estavam orando para terem um filho. Não foi por um acaso. É uma cooperação. Nós temos que entender, nós estamos numa parceria com Deus. Para que as coisas aconteçam, eu estou envolvido. Eu não posso deixa a vida me levar, que a vida vai me levar. Cuidado, né? Cuidado, nós estamos envolvidos, nós temos respostas, nós temos escolhas que nós fazemos que vão ser determinantes para o nosso futuro, para que as coisas aconteçam na nossa vida. E aí, Gabriel falou para Zacarias e Isabel ficou grávida, né? E depois Gabriel aparece para Maria. E uma das primeiras características que eu vejo na vida da Maria, a primeira característica é em Lucas 1:28, quando o anjo fala para Maria, ele fala assim: aproximou-se dela o anjo e disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que poderia significar essa saudação. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Maria não se assustou. Ela ficou, nossa, ele disse que eu sou agraciada, abençoada. Agora, gente, pensa bem, uma menina de 14 anos que está noiva, vai casar, tudo programado, e aí aparece um anjo e fala que ela vai ficar grávida do Salvador. Imagine! Ela podia ter ficado muito confusa. Não, peraí. Mas a Bíblia fala que ela pôs-se a pensar, mostrando aí que ela tinha intimidade com Deus. Aquilo não parecia uma coisa difícil, uma coisa impossível. Ela tinha uma intimidade com Deus. Peraí, eu quero entender por que o anjo está dizendo isso. A primeira característica para mim da Maria é que ela tinha intimidade. Ela conhecia a Deus. De alguma maneira, ela conversava com Deus. Ela aceitou aquilo que o anjo falou. Ela tinha intimidade com Deus. Se nós queremos ver os planos de Deus sendo manifestos na terra, através das nossas vidas, nós precisamos ter intimidade com Deus. Quando eu falo de intimidade, não é você só vir aqui no domingo, é você conversar. Deus quer ser seu amigo. Ele quer caminhar com você. Ele quer conversar com você. Ele não quer que você só venha aqui domingo, escute, já fiz o meu dever, a minha religiosidade. Não é isso. Não é isso. Deus quer ter um relacionamento, Ele quer ser seu amigo. Parece uma coisa assim, mas Ele quer, gente. Ele quer, Ele tem prazer. Não é tão gostoso quando nós temos um relacionamento com os nossos filhos, que a gente conversa, que nós somos amigos deles, que nós sabemos que eles podem chegar a qualquer momento, conversar, perguntar qualquer coisa para nós. É um sentimento tão gostoso. É assim que Deus quer, que a gente seja amigo de Deus. Termos intimidade com Deus. E nós vemos que Maria tinha essa intimidade. Ela não ficou desesperada. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ela não fez nada disso. Ela entendeu, é Deus falando comigo. Por quê? Porque eu conheço a voz de Deus. Eu lembro que antes de eu ter filhos, às vezes eu estava numa reunião e uma criança chorava. Aí a mãe dizia assim, é meu filho que está chorando. Eu pensava, como ela sabe que é o filho dela? Toda criança chora do mesmo jeito. Mas a mãe sabia. Por quê? Porque ela convive, porque ela tem intimidade, ela conhece, ela sabe se o filho está chorando de fome, de dor, de frio. Ele não precisa falar nada, mas ela conhece. É esse tipo de relacionamento que Deus quer que a gente tenha com Ele. Abra a Bíblia, leia a palavra de Deus e fale. Deus, Jesus, fala comigo. Eu vou ficar caladinho, fala no meu coração. Eu quero ser teu amigo. Eu quero caminhar contigo. Para quê? Para que os planos de Deus possam ser manifestos através da minha vida. Então, a primeira característica que eu vejo na vida da Maria, ela era íntima com o Senhor. Ela tinha um conhecimento do Senhor. A segunda coisa, não deixou suas emoções
controlá-la. Gente, para mim isso assim, eu fico pensando, como que uma adolescente jovem não deixou as suas emoções controlar? O anjo aparece e ela não fica, né? Ela não pegou. Se fosse hoje em dia, um anjo apareceu, o que muitas adolescentes jovens iam fazer? Eu vou já entrar no TikTok e contar no TikTok que o anjo apareceu. Vou postar no Instagram. Eu vou isso, eu vou aquilo. Quantas pessoas são tão imaturas e são guiadas pelas suas emoções, né? Quantos casamentos a pessoa tem uma briga, algum desentendimento com alguém, aí começa e posta na internet e fala mal disso e do marido e papapá. Aí depois se resolve e ela fica com aquela cara de tacho. Por quê? Porque foi levada pelas suas emoções. E nós vemos que Maria não era esse tipo de mulher. Ela não se deixou ser levada por suas emoções. Ela não ficou desesperada. Ela não saiu, né? Imagina, uma menina de 14 anos. Ela podia ter chegado com as amigas. Amigas, desculpa, mas eu preciso falar, amiga. O anjo apareceu para mim. Eu fui the chosen. Ai. Ela não fez isso. Né? Ela era muito... Eu fico admirada dessa mulher, gente. Ela era controlada. Suas emoções mostram maturidade. Quando nós controlamos as nossas emoções, quando não somos levados pelas nossas emoções, mostra imaturidade. Mas quando ela parou e pensou, peraí, aconteceu uma situação, o inesperado aconteceu. Eu não vou me desesperar, eu não vou sair por aí contando para todo mundo. Peraí, vamos entender. Anjo, peraí, me explica como isso vai acontecer. Ela quis entender, ela dialogou, ela conversou, ela não se desesperou, ela não deixou as suas emoções levarem ela para fazer loucuras. Ela não fez assim. A Bíblia fala que Maria, ela guardava as coisas dela no coração. Ela guardava as coisas dela. Ela pensava, ela analisava as situações, né? Você vê que quando ela vê Jesus na cruz, imagina, gente, uma mulher vendo o seu filho sendo dilacerado na cruz. Salmos diz, Jesus pegava tanta chicotada na costa, e os chicotes dos romanos, eles tinham assim um ferro que abria de um lado para o outro. Então, quando eles davam as chicoteadas nas costas de Jesus, arrancava o pedaço da carne junto. E a Bíblia fala em Isaías que onde ele estava ficou carne moída. Imagine, ela estava lá vendo aquilo. Imagine, mas a Bíblia não relata que ela ficou gritando, se jogando no chão, desesperada. Né? Ela era uma mulher que ela guardava as coisas no coração. E ela sabia desde pequeno. Porque quando ela levou Jesus no templo, Simão, né, um homem muito sábio, olha o que ele fala em Lucas 2:34. Olha o que Simão fala para ela. Isso teria desestabilizado qualquer mulher. Simão os abençoou, né, Maria e José, e disse a Maria, mãe do menino, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradições, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Você vai sofrer, Maria. Uma espada vai atravessar a sua alma. E mesmo assim nós não vemos uma mulher desesperada. Ela levava tudo, guardava no seu coração, apresentava diante de Deus. Olha só, uma menina, mulher, com tanta sabedoria, com tanta sabedoria. Então, nós podemos aprender com Maria. Primeiro, ela era uma mulher que tinha intimidade com Deus. Segundo, ela controlava as suas emoções. E terceiro lugar, Maria era uma mulher humilde. Humilde. Ela não saiu contando para todo mundo, né? Ela era uma pessoa humilde, nós vamos ver no Cântico de Maria a fala dela. Ela era uma pessoa humilde, mas não era aquela assim, coitada, ela era humilde, ela era pobrezinha. Ela pensava que ela era a última areinha do sapato. Coitadinha, não era isso. Ela sabia quem ela era.
Mas ela era humilde, ela entendia que era um propósito de Deus na vida dela. Ela era humilde, diferente do que a gente vê José do Egito, né? A Bíblia fala que Deus revelou os planos que ele tinha para a vida de José, que a sua família ia se prostrar diante dele, o seu pai e a sua mãe ia se prostrar diante dele, e José saiu contando e se gabando para todo mundo. Olha, você não sabe o que vai acontecer. Vocês, meu filho, vão todo mundo se prostrar diante de mim. Ele saiu falando, né, totalmente imaturo. Maria não. Ela ia dar luz ao Salvador. Ela sabia que aquilo era um milagre, porque ela nunca tinha tido relação com homem nenhum. Mas ela ficou calada, né? Processando aquilo. E aí depois a gente vê a vida de José, né? Através das experiências da vida, José aprende a ser uma pessoa humilde. Você diz, Maria nasceu humilde? Não. Ela aprendeu a ser humilde. Jesus falou assim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus falou que nós podemos aprender a ser humilde. Aprender com Ele a ser humilde. E uma das características de uma pessoa humilde, que aprendeu a ser humilde, é que ela não é faladeira. E, gente, eu vou confessar para vocês, eu tenho aplicado muita fé. Porque eu amo falar. Já deve ter notado, né? Eu amo falar. E quantas vezes eu sinto Deus falar para mim, fica caladinha, só presta atenção, deixa as pessoas falarem, observe, seja humilde. Né? E a Bíblia fala que no muito falar não falta transgressão. Então eu falo, Senhor, eu sou sábia, em nome de Jesus, Senhor, coloca os teus anjos na minha boca, Deus me ajuda, eu não vou falar. Quantas vezes, gente? Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Uma vez eu estava reunindo com uma senhora e a gente estava lá no deck lá de casa e eu reunindo e ela contando os problemas dela e eu reparando o pedreiro que estava fazendo um caminho assim no deck. E aí eu pensei, meu pai, é a mulher contando o problema e eu pensando, esse pedreiro, ele não está sabendo o que ele está fazendo. Como é que ele está jogando cimento em cima da terra? Ele tinha que botar pedras primeiro. Esse cimento vai entrar na areia e vai quebrar. E daqui a pouco vai ter que fazer outra coisa. E a mulher contando os problemas e eu pensando, eu vou já lá falar com esse pedreiro. E eu senti, gente, literalmente, eu senti Deus falar, cala a boca, fica quieta. Presta atenção no que a mulher está falando, deixa o trabalho do homem. Né? E eu, ai meu Deus, a humilde, né? A humilde, ela controla a sua boca. Eu vou controlar a minha boca, porque nós temos 2 ouvidos e uma boca. Isso que significa que Deus quer que a gente ouça mais do que fale, né? Então, Maria era uma mulher humilde. Então, humildade a gente pode aprender, ser uma pessoa humilde. Maria, com certeza, aprendeu. Olha como ela era uma mulher humilde, que ela fala aqui, em Lucas 38, ela fala assim, a minha alma engrandece o meu Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha. Porque ele atentou para a humildade da sua serva. E essa palavra serva que Maria usa, tem 2 palavras para descrever serva. Uma palavra era serva, que era contratada e teria a recompensa do seu trabalho, e ela poderia ir ou não se ela quisesse. E a outra palavra é a palavra doulei, que significa aquela pessoa é propriedade do seu mestre e ela não tem direito. Quando Maria fala que Deus atentou para ela, a sua serva, Maria estava dizendo que Deus era o doulei dela, o dono dela. Ela não tinha direito, ela recusava qualquer direito, porque Deus era o Senhor dela. Olha a atitude dessa mulher. Que coisa linda, né? Nós percebemos esse discernimento. E ela sabia quem ela era, porque aí depois ela diz assim, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Eu fui bem-aventurada, porque Deus viu o meu coração de serva, de humilde.
né? Então, nós vemos que Maria era uma pessoa humilde. Então, quais são as 3 coisas que a gente já aprendeu? As características que provavelmente chamaram a atenção de Deus na vida dessa mulher. Ela tinha intimidade com Deus. E eu acredito que isso é verdade. Porque Deus não ia confiar uma mulher cuidar do filho dele que não queria nem saber de falar com ele. Peraí, né? Deus não é louco. Ele teria que confiar numa mulher que ele sabia, essa mulher, ela me ouve. Ela tem intimidade comigo. Eu posso confiar nela, a vida do meu filho. Né? Segunda coisa, ela não era descontrolada e ele também precisava de uma mulher controlada, porque ele sabia que a vida de Jesus não ia ser fácil. Terceira coisa, ela era humilde, que nós acabamos de ver. Quarta coisa, Maria buscava conselhos das pessoas certas. Olha em Lucas 1:39. Olha só o que fala. Naqueles dias, né? Maria estava grávida, Isabel estava grávida, Maria foi visitar Isabel. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Olha só, quando aconteceu o inesperado com Maria, ela soube para onde correr, com quem ela iria conversar. Olha a sabedoria dessa mulher. Quando acontece o inesperado na sua vida, para quem você corre? Quem são os seus amigos? Você está lá no trabalho e aquela mulher está dando em cima de você. Aí você pensa, rapaz, eu vou falar com o bonitão aqui da empresa, porque aí ele vai me saber o que ele vai me dizer. E aí você chega e fala, cara, aquela mulher está dando uma bola para mim. O que aquele cara que não tem meu Senhor vai dizer para você? Cara, tá dando essa bandeira? Meu, pula, se entrega, piscina é funda, pula para dentro. Não é isso que a pessoa vai falar? Né? Vida louca, meu, aproveita. É aquela mulher que tá te dando bola? Não é esse tipo de conselho, né? Que as pessoas que não temem ao Senhor dariam? Você, deixa esse cara. Gente, homem aqui não falta no mundo. Minha filha, vai viver a vida. A vida passa, hein? Por quê? Porque é uma pessoa que não teme a Deus. Quando acontece o inesperado, procurem pessoas que temam a Deus, que vão te dar conselhos ou que vão conversar com você, que vai realmente te ajudar e não te empurrar para um buraco maior. Maria tinha a sabedoria de fazer a escolha certa. Eu vou me juntar com pessoas que têm o temor de Deus. Isso não quer dizer que você não vai ser amigo de pessoas que não tenham a Deus, porque senão a gente vai ter que sair do mundo. Mas pessoas que são seus amigos íntimos, que vão caminhar com você, que vão te ajudar realmente, escolha pessoas cheias de Deus. E não quer dizer, na igreja todo mundo é cheio de Deus. Não, meu filho. Cuidado. Veja a vida daquela pessoa. Veja o testemunho daquela pessoa. Veja que tipo de conselho aquela pessoa dá. E tenha esse tipo de amizade. Nós vemos a Maria escolhendo quem ela vai conversar. Ela estava numa situação difícil, mas eu vou procurar uma mulher de Deus. E eu acredito que Maria aprendeu as Escrituras, porque nós vamos ver daqui um pouquinho. Eu acredito que Maria aprendeu as Escrituras, aprendeu a ter intimidade com Deus. Eu acredito que foi por causa da Isabel. Porque Isabel era casada com Zacarias, que era o sacerdote. E na casa do sacerdote, com certeza, eles falavam acerca das Escrituras. Porque naquela época não tinha Google. Ela tinha que a mulher não podia pegar os rolos das Escrituras, abrir e ler. Se ela tivesse alguma pergunta, ela tinha que perguntar para o marido ou para o pai. Né? Ela não podia. Então, Maria
Eu acredito, a Bíblia não fala, eu acredito que ela devia ajudar a prima dela, que já era de idade, e ela ficava escutando eles falarem acerca das escrituras, né? Porque você vê ela uma mulher muito sábia, e daqui a pouco nós vamos ver como ela realmente sabia as escrituras. Então, moça, você quer encontrar um rapaz que vai ser uma bênção na sua vida? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala assim: como você vai encontrar as pessoas certas se você só anda com as pessoas erradas? Não tem, né? Procure pessoas que amam e que temam a Deus. Olha como Isabel era uma mulher que temia a Deus. Olha, em Lucas 1:6 fala assim, Lucas 1:6, ambos, Isabel e Zacarias, ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. São perfeitos? É óbvio. Todos nós estamos caminhando, né? Estamos melhorando, mas nós temos que ter aquele coração: eu vou obedecer a palavra de Deus. Não sou perfeita, mas estou caminhando. E aí nós vemos o quinto ponto, né? Maria, ela conhecia e ela era obediente à palavra de Deus. Lembra que eu falei para você? Por que você sabe que Maria conhecia as escrituras? Porque no Cântico de Maria, no versículo 46, Maria começa a dizer: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E aí ela vai discorrendo. Nesse cântico de Maria, Maria faz muitas alusões a textos do Antigo Testamento, como, por exemplo, no versículo 46, 47, 48, 49. No 46, ela cita uma passagem paralela, que era de Salmos 34, 2. E assim por diante, ela vai citando e demonstrando que ela era conhecedora das Escrituras. Se nós queremos que a bênção de Deus, que os planos de Deus aconteçam na nossa vida, nós temos que conhecer o que está no coração de Deus. E o que está no coração de Deus é o que está escrito nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Então nós temos que conhecer. Maria conhecia. E depois que Jesus nasceu e cresceu, ela conhecia ele mais ainda profundamente. E eu penso, é só um pensamento, gente. Eu acredito que coisas estranhas aconteciam na casa de Jesus quando ele estava crescendo. Eu penso. Tipo assim, Jesus, acabou o trigo. E Jesus falava: mãe, tem certeza? Dá uma olhadinha de novo na despensa. Eu acredito, né? Tipo assim, Jesus, vamos tomar banho no lago, lá no mar da Galileia, no lago da Galileia, você e seus irmãos. E de repente ela diz: Jesus, desce da água, nada, igual os seus irmãos. Só brincadeira, né, gente? Mas pode ser que tenha acontecido. Por que você acha isso? Porque, gente, lembra quando acabou o vinho? Jesus era dono de vinha. Com certeza não, né? A Bíblia não relata nenhuma vinha que ele era dono. Mas Maria vai e faz uma pergunta muito interessante para Jesus. Ela fala: Jesus, acabou o vinho. O que será que ela estava querendo dizer? Como uma boa mulher, ela estava querendo dizer alguma coisa que ela não disse. Já viu aquela mulher que pega as calças do marido e fala assim: amor, essa calça é sua? É óbvio, deve ser, né? Porque outras calças aqui em casa não deve ter, né? É minha, é claro que é minha. Ou a mãe pega as meias: essa meia é sua, meu filho? O que a mulher está querendo dizer com isso? Amor, as calças que você deixou no chão, deixa lá, no cesto.
Então a mulher faz perguntas querendo dizer outra coisa. Gente, é muito louco, né? Só a gente se entende. E o marido deve pensar, okay, por que ela está perguntando se a calça é minha? É óbvio, essa mulher comprou essa calça para mim. Mas na realidade o que ela está querendo dizer não é isso. Ela está querendo dizer que você não deixa essas calças que são suas no chão, mas que você leve para o cesto. Então, quando Maria chega para dizer para Jesus, acabou o vinho, o que você acha que ela queria? Jesus, faz alguma coisa. Coisas interessantes. Faz alguma coisa. E eu acho incrível essa passagem, gente. Porque ela chega para Jesus e fala, Jesus, acabou o vinho. E Jesus fala, o que tenho contigo, mulher? Não começou a minha hora ainda. Maria olha para Jesus, olha para os serventes e fala assim, ó, faz o que ele mandar, tá bom? O que ele mandar. Olha para Jesus e... Por quê? Ela sabia, ele vai resolver o problema. Ela sabia, gente. Você acha que ela fala para os serventes, faz o que ele mandar? Porque ele vai resolver. Ela conhecia tão profundamente Jesus. E Jesus conhecia a lei, honra teu pai e tua mãe. Então, Jesus falou, ixi, né? Ela sabia, Jesus vai resolver. Ela tinha tanta intimidade com Jesus, é tão lindo. Tanta sintonia com Jesus, que mesmo que Jesus disse, não chegou a minha hora, ela falou, não sei o que ele vai fazer, mas ele resolve. Eu conheço ele. Ele resolve. Isso que eu quero dizer para vocês. Às vezes você está passando uma coisa tão difícil, mas se você tem intimidade com Jesus, confia, ele vai resolver. Eu vou confiar no Senhor, eu vou fazer a minha parte, eu vou ser íntima com o Senhor. Se depender de mim, eu vou orar, mas eu vou ver o meu milagre acontecer. A resposta vai vir. É igual aquela música que fala, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Vai passar, nós temos que confiar. Seja tão íntima com o Senhor que você sabe, porque sabe, porque sabe. Deus vai fazer uma obra na vida do meu filho. Deus vai fazer uma obra nas minhas finanças. Eu vou fazer a minha parte, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa muito grande. No improvável, naquilo que parece assim que o meu mundo caiu, mas Deus vai fazer alguma coisa no meu casamento. Deus é um parceiro conosco, gente. Mas as coisas não acontecem do nada, Deus decidiu, plum, e eu vou te abençoar. Não é assim. Tem a nossa parte. Nós fazemos a nossa parte, nós fazemos as nossas escolhas, nós oramos, nós buscamos a Deus. Maria dá todos os indicadores que ela era esse tipo de mulher. Ela aprendeu as Escrituras, ela sabia as Escrituras, ela conhecia Deus, ela tinha intimidade com Deus, ela tinha um relacionamento com Deus, ela andava com pessoas que iriam ajudar ela na caminhada, pessoas que não iam tirar ela do trilho. Foi essa mulher que Deus confiou de cuidar do filho dele. Não foi por nada. Foi porque ela tinha características específicas que manifestariam a presença de Deus. Agora eu quero que você pense. Quero que você baixe a sua cabeça. Será que tem áreas na sua vida que está travada por falta de obediência da palavra de Deus? Uma das coisas que a Bíblia fala, você tem honrado o seu pai e a sua mãe? A Bíblia fala, honra pai e mãe para que te vá bem. Para que as coisas te vão bem. Mas meu pai era isso, a minha mãe era aquilo. A Bíblia não diz honra só quando seu pai e sua mãe foram bonzinhos. Honra pai e mãe para que te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Tem tantos princípios, nós somos parceiros com o Senhor.
Não tem como a gente desobedecer os princípios da palavra de Deus e acreditar que o destino me deu isso aqui. Não. Nós somos parceiros com Deus. Nós vamos procurar por onde? A obedecer os princípios da palavra de Deus, para que a gente possa ver Jesus sendo manifesto através das nossas vidas. Abaixe sua cabeça e peça: Espírito Santo, me mostra. Tem áreas na minha vida que eu preciso mudar? Tem áreas na minha vida que eu preciso consertar? Senhor, me perdoe. Eu sei que o Senhor espera uma resposta de mim. Eu quero que Deus abençoe o meu negócio. Mas a Bíblia fala que aquele que não trabalha não deve comer. Olha só. Então você quer que Deus abençoe o seu negócio? Seja um trabalhador, que Deus vai te abençoar. Agora não adianta a pessoa ficar pensando: Deus vai me abençoar e eu vou ficar aqui me embalando. Não funciona assim. Deus espera respostas da gente, para que Ele possa ser um parceiro e nos abençoar. Eu quero ser um homem sábio. Com quem você tem andado? Quais são os seus amigos? Eu estou edificando a minha casa. Quais são as pessoas que te dão conselhos? Que te ajudam a edificar a sua casa? Espírito Santo, nos ajude, ó Pai. Nós queremos sair daqui praticando a Tua palavra. E uma das coisas mais lindas que a gente pode aprender de Maria, no Cântico de Maria, Maria diz: a minha alma engrandece o Senhor, o meu Salvador. A própria Maria reconhece que ela precisava de um Senhor e Salvador. Ela nunca quis que as pessoas olhassem para ela como se ela fosse a resposta. Ela mesma declarou que a alma dela, que ela precisava de um Senhor e de um Salvador. Uma mulher tão digna, tão maravilhosa, que Jesus confiou para ser a mãe de Jesus, mas ela precisou de um Salvador. Existe uma crença que todos nós somos filhos de Deus. Isso não é verdade, gente. A Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus. Mas João fala que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o dono da minha vida. Maria teve que receber Jesus como Senhor e Salvador, mesmo sendo a mãe dele. Para quê? Para que ela partisse de criatura para filha, filhos. Você já fez essa decisão? Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o dono da sua vida? É isso que vai garantir que nós somos filhos do Senhor. Nós vamos imitar Maria em muitas áreas. E essa é uma área que todos nós precisamos. Jesus como nosso Senhor e Salvador, o dono das nossas vidas. Aleluia, aleluia.